Conversa Fiada está de volta. Eu estou aqui num papo muito interessante com o deputado Marcelo Álvaro Antônio e nós estamos falando um pouco de política. Eu queria saber agora sobre o PR. O senhor está no PR? Sim. Eu queria que o senhor falasse as principais bandeiras do seu partido e por que você está nesse partido? O PR é um partido que ele se preocupa muito, o próprio nome já diz, né, é o Partido da República. É um partido que se preocupa muito em ter ações e atitudes republicanas, né? E a atitude republicana de um partido é exatamente aquela atitude que visa o bem comum das pessoas. Então uma maior, né, aliás, uma melhor distribuição de renda, que o partido ele tem esse propósito de realmente dar uma igualdade maior de condição de sobrevivência às pessoas, né? Eu estou no PR a convite de um amigo, até um deputado do Maranhão, foi Juscelino Filho, é o Juscelino Filho, que me levou até a presidência do partido e que eu me identifiquei muito bem pelo partido. Então nos ingressamos no PR, estamos felizes no PR. O PR hoje é o terceiro maior partido do estado de Minas Gerais e vem crescendo a cada dia. Então, portanto, o PR hoje é a minha casa e estou muito feliz. Qual é o relacionamento do PR com o governo de Minas e também com a presidência da República? Sim, o PR ele é base tanto aqui no governo de Minas, tem uma relação próxima ao governo, como também em Brasília, né? O PR tem procurado contribuir em Minas Gerais e também no governo federal com as votações naquilo que é interessante para a nação, aquilo que é interessante para as pessoas, para a população brasileira. Eu também me interesso particularmente em saber como que o PR trata as mulheres. Ah, que bom. Então, eu queria que você também falasse, tem espaço para as mulheres no PR? Claro, tem espaço sim, né? O nosso partido ele tem o PR Mulher aqui em Minas Gerais, a presidente é a deputada Bruni, a minha esposa, ela também ajuda ali no PR Mulher e com certeza o PR Mulher ele tem esse objetivo de aumentar a participação das mulheres na política, não só no envolvimento político, mas também nas bancadas das câmaras municipais, das assembleias legislativas e também, quem sabe o dia, a gente tem uma governadora aqui no estado de Minas Gerais. Então o PR tem sim essa preocupação e esse carinho com as mulheres. Já é hora, né, deputado? Já. Isso. Agora eu queria que o senhor contasse, nem sempre em política as coisas dão como a gente espera. Você concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte, né, no último pleito, e o resultado não foi tão positivo. Mas sempre fica uma experiência, um aprendizado muito grande. Eu queria que você falasse sobre essa experiência e o que ficou disso. O resultado, talvez ali, numérico, ele não tenha sido tão positivo, até pelo momento que a gente vive, onde se consolidaram ali os dois candidatos mais conhecidos, né, em primeiro e em segundo lugar, e acabaram indo para o segundo turno. Mas foi extremamente positivo, Felicidade, porque eu sou de uma região de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma capital de 2,5 milhões de habitantes. Eu sou muito conhecido ali no Barreiro, né? E não era conhecido na cidade de Belo Horizonte. Essa candidatura, além dessa experiência gostosa, essa experiência positiva, né, de conseguir enxergar uma cidade, o funcionamento de uma cidade, teve o lado também dessa visibilidade que a gente ganhou na cidade de Belo Horizonte, na região metropolitana. As propagandas eleitorais, os debates passaram para as 34 cidades da região metropolitana. Então hoje a gente conseguiu ter essa visibilidade que acaba se traduzindo em benefício, né, nessa pavimentação aí para a reeleição de deputado. Tá bom. Então agora todo mundo já está querendo saber, né, esse deputado aqui, o que ele está fazendo na Câmara, né? Foi eleito, já estamos quase terminando o mandato. Eu queria que você fizesse uma síntese, né, das principais ações do Marcelo Álvaro Antônio na Câmara Federal. Quais as conquistas, enfim, quais as causas que você está defendendo, enfim, qual é a sua participação, para que todo mundo que está te conhecendo agora, outros que já conhecem, possam te conhecer melhor. Olha, que bom. Eu tenho apenas 2 anos de mandato, né, e tenho procurado ali na Câmara Federal defender alguns assuntos em particular, como por exemplo, né, a defesa para que o ministro da Saúde liberasse 144 milhões de reais para o hospital que vai atender toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Esse é um trabalho que a gente tem feito
nos últimos 3 anos, tive com o ministro Arthur Quioro, do governo Dilma, depois com o ministro Marcelo Castro, agora por último fui com o prefeito Calhou, o ministro Ricardo Barros, onde nós conseguimos destravar, arrancar esse compromisso do governo federal com 144 milhões de reais por ano, para que a gente possa conseguir inaugurar 480 leitos ali na região metropolitana. E agora, Felicidade, eu tenho uma bandeira, que vamos dizer assim, que vai ser a nossa bandeira. Isso nasceu dentro de casa, minha esposa, os meus filhos são muito apegados e militantes da defesa da causa dos animais, né? Então a gente está realmente também abraçando essa campanha de que os animais, eles não são apenas coisas que andam, que voam ou que nadam. São seres vivos que precisam ser respeitados como tal. E temos procurado também apresentar, Felicidade, bons projetos ali na Câmara Federal, projetos como, por exemplo, o teste da linguinha para identificar na criança, né, desde recém-nascido, qualquer possibilidade de algum problema na fala, o próprio projeto que eu apresentei de instituir nas escolas a matéria que venha fazer a educação política do cidadão, que eu acho que isso é fundamental, formar o cidadão político, para que ele tenha um entendimento de como funciona uma estrutura de um Estado, de um país, né, o judiciário, o legislativo, o executivo, e formar esse cidadão para que ele tenha condição de fazer a avaliação de cada candidato e ele ter uma escolha mais acertada, né, em cada campanha, em cada eleição. Então, algumas preocupações a gente vem tendo em Brasília. Tá. Agora eu queria que você me falasse, você está lá na Câmara, conhece o dia a dia, a gente viu muitos escândalos envolvendo políticos e tudo mais. Você acha que a Câmara tem já algum trabalho, alguma coisa que visa mudar essa imagem da Câmara? Eles estão preocupados com isso? Enfim, como é que vai ser esse resgate para que a população possa acreditar mais nos nossos políticos? Porque até o presente momento a gente está numa crise realmente enorme. Então, alguns deputados muito sérios têm pago, né, assim, por até coisas que outros fazem. Eu queria saber de você como que a Câmara vai enfrentar isso. Nós vamos para um comercial e voltamos já já para você explicar para a gente. Não saia daí.